Pois bem, pessoal. Então, dando início às nossas apresentações da atividade do dia de hoje, né, nesse importante evento que se realiza na Europa, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Eu gostaria de inicialmente me apresentar e depois falar a ordem de apresentação dos trabalhos, tá? O meu nome é Douglas César Lucas, eu sou professor do mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí, uma universidade do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né, que tem parceria com o Ibiruru já há muitos anos. Eu coordeno a área de Direitos Humanos dentro do Instituto, a convite do professor Fábio Veiga, um amigo de muitos e muitos anos, e vou coordenar as atividades da tarde de hoje, tá? Nós temos um conjunto de trabalhos, cada um tem 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, a gente abre um espacinho de 5 minutos para considerações dos presentes, se acharem necessário, e vamos na sequência apresentada pela organização do evento. Há um pedido da Karen, em razão de logística de voo, né, Karen, e saída do hotel, para que ela apresente em primeiro. Não acho que não há problemas, né? Pode ser? E depois, na sequência, a gente retoma a ordem, que é a Calil, Isabelle, Maria Eugênia, João Paulo, João Glicério, Murilo e a Andra Puran. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apresentações. Dito isso, e dando boas-vindas a todos e todas, eu passo a palavra, então, para a Karen, Regina Nascimento Possato e Samantha Ribeiro Meyer Plug Marx, da Universidade 9 de Julho, de São Paulo, para apresentar o seu trabalho. Bom, boa tarde a Quando todos. faltar, eu vou marcar aqui os Pois minutos, não, Karen. Quando faltar 2 minutos, eu faço uma comunicação para ti, ou senão você controla o teu próprio tempo, tá? tá ótimo. Bom, boa tarde a todos, boa noite para quem está na Europa, né? A gente tem essa divergência aí de horário. Meu nome é Kari, como fui apresentada, escrevi em coautoria com a professora Samantha. Ela foi a minha orientadora do mestrado, do doutorado, e hoje em dia é uma amiga muito especial. Como eu falei anteriormente, é o terceiro Berojudo que a gente participa, e a gente sabe a grandeza desse evento. Poder publicar e apresentar o nosso trabalho científico é sempre muito rico. Então, neste contexto, a gente trouxe o estudo do Dispute Board como instrumento, como mecanismo de efetivação dos direitos humanos, em via reflexa, obviamente, mas justamente porque a gente se atentou para a questão da função social do contrato, que ele consegue expressar de forma muito robusta. Para quem não conhece, eu acho que é importante eu fazer essa pincelada do que seriam os dispute boards, que na verdade é a formação de um comitê para resolução de conflito, mas mais do que isso, para prevenção do conflito. E eu acho que esse é o ponto essencial que o diferencia de todas as outras formas de resolução de conflito. Então, eu acredito que seja um método adequado, né? Eu nem uso a palavra alternativo, mas sim um método adequado de solução e prevenção do conflito. Então, como eu falei inicialmente, é a formação de um comitê, mas esse comitê ele é escolhido pelas partes envolvidas. E quando a gente fala na formação desse comitê, a gente pensa sempre em uma estrutura complexa, né? Um contrato empresarial complexo, que demanda uma execução diferida, e quando a gente fala em execução diferida, necessariamente a gente tem a possibilidade de inúmeras ingerências ao longo dessa execução. Então, é muito importante que a gente pense previamente, caso aconteça algum imprevisto, como que ele vai ser tratado. As partes escolhem, né? Esses profissionais são técnicos da área, normalmente são técnicos. A gente fala em um processo de contratos complexos, a gente pensa logo em uma infraestrutura de engenharia, né? Uma coisa muito mais complexa, em que a gente tem subcontratos
e que ele deve ser gerenciado nesse contexto de uma governança contratual. Aí a importância da formação desses comitês. Eu estou com só vou pedir uma licencinha rapidinho aqui, só vou pegar tive aqui um imprevisto só para não me tirar a atenção. Pronto. Obrigada, gente. Bom, retomando. Então, a importância da formação desses comitês é justamente para a gente ter essa parte antes do acometimento do conflito, para que a gente não tenha uma paralisação na execução do contrato, porque a gente pensa nessa cadeia de valor. Hoje em dia, a empresa ela não pode necessariamente ser voltada para o lucro, isso a gente já sabe. A gente tem outras questões que têm que ser levadas em consideração, a responsabilidade social, o atendimento aos critérios do ESG, e tudo isso, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento desde o início do contrato, da execução do contrato, que é essa ideia, em que pese o comitê possa atuar de forma ad hoc. Mas a essência dele, em natura, é justamente ser formado assim da formação do contrato, né, até a execução completa do contrato. E isso é importante porque, se a gente olhar o número de contratos que a gente tem, especialmente os complexos, e a interrupção desses contratos, o resultado dessa interrupção é muito grandiosa, porque você tem uma relação não só daqueles interessados, a parte contratada e contratante dos contratos, mas justamente aquela cadeia que está ao redor, né? Que a gente tem que pensar. Então, seriam os trabalhadores, seriam os fornecedores, os consumidores, outras partes interessadas, a própria comunidade aonde está acontecendo essa execução contratual, sofre com qualquer paralisação ou interferência negativa da execução do contrato. E por que isso é importante? A gente pensa nessa questão dos direitos humanos. Como eu falei lá inicialmente, o problema do trabalho era justamente verificar em que medida os dispute boards eles efetivam tanto a questão do valor da cadeia empresarial, quanto envia reflexo aos direitos humanos. Justamente por quê? Por conta dessa questão da rede. Não só as pessoas envolvidas no contrato são afetadas com a execução, mas toda essa rede ligada a essa execução. E tem uma figura de rede que eu gosto muito de pensar. A professora Forgione fala a respeito muito disso, e ela traz até esse entendimento do economista que ganhou, Herbert Simon, que ganhou em 1989, se eu não estou enganada, o prêmio Nobel. E ele falava exatamente isso. Se a gente olha, se eu sou um ET e olho o planeta Terra e eu penso na figura de um quadrado, eu atribuo para a empresa, e um traço para a relação que ela tem com as outras empresas, com os fornecedores, enfim, com as relações contratuais que ela tem, se eu simbolizar por traço, eu vou ter um número muito grande de quadrados e um maior ainda de traços. Por quê? Porque ele diz que essas relações são infinitas. E ele pensa nesse sistema, assim como eu, como uma teia. Essa teia contratual, em que se eu tenho um ponto que ele tem uma ruptura, esse ponto fragilizado, ele vai interferir em todo o sistema, em toda a cadeia. Então, o nosso trabalho, ele veio mostrar que realmente a hipótese se confirmou, que o dispute board é um meio adequado para prevenção, mais do que resolução, mas para prevenção desses conflitos, que acabam fazendo com que essa cadeia de valor, em termos de função social do contrato, em termos de prestação para a comunidade, em termos de trabalho, dignidade e justiça social. Então, tudo isso é preservado. Então, o resultado foi positivo, usamos o método dedutivo e eu espero que vocês tenham acesso, porque é um tema que me toca muito, foi tema do meu doutorado, e eu tive a oportunidade de escrever a respeito do dispute board e a função social do contrato, especialmente os contratos complexos,
lançado aí pela RT. Então, eu espero que vocês tenham contato com a matéria. Também tem um projeto de lei que eu escrevi a respeito disso, para que a gente consiga tornar um título muito mais robusto, né, do Dispute Board, porque a gente tem diretrizes para ser recomendadas, mas assim como aconteceu lá no passado com a arbitragem, a nossa ideia é lançar luz para que ela também se torne um título muito mais robusto e utilizado em grande demanda aqui por nós. Então é isso, agradeço mais uma vez a participação nesse congresso e a tolerância aí pelas minhas questões adversas. Muito obrigada, viu? Obrigado, Karen, pela apresentação. Alguém da assistência gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a Karen? Chegou a publicar publicou, tu disse que publicou publicou a tua tese, Karen. Como é Eu que ficou o título do publiquei, trabalho? então, chama-se Os Dispute Boards e sua função social, conflitos empresariais em contratos complexos. E eu tenho uma grande satisfação, porque quem faz o prefácio dessa obra, além de ter sido lançada pela RT, é o professor Ives Gambra da Silva Martins. Ele participou da minha banca de doutorado e também prefaciou o meu livro. Então, ter esse carimbo dele aí no Sim. trabalho, que a gente sabe que é árduo, né? Para quem faz pesquisa científica, eu falo que é solitário, né? Primeiro que é um processo muito solitário, mas quando a gente consegue ter esse reconhecimento, é uma grande satisfação. Então, eu sou muito Uhum. feliz com o resultado dessa obra. Eu vi que no título do teu trabalho tem essa relação com os direitos humanos, né? Que é uma questão Justamente porque eu falei. Pois não, que é uma desculpa. discussão que eu trabalho num programa que é um mestrado, doutorado em direitos humanos, né? A gente trabalha isso de uma maneira, eu diria que pela teoria crítica, né? É que às vezes nas espécies de compliance de direitos humanos nas empresas há uma preocupação também, não sei se isso chegou a ser objeto da pesquisa, de algumas empresas quererem produzir uma espécie de resposta simbólica para a sociedade. Olha, nós aqui respeitamos cláusulas de diversidade, nós temos responsabilidade social e ambiental, porque isso gera uma sensação de aceitação da marca e de uma respeitabilidade social que, em grande medida, ela contradiz grandes conceitos desses mesmos grupos empresariais nas tensões do capitalismo e que, em outras práticas, caminham na direção contrária. Então, eu tenho sempre a preocupação de a gente não utilizar essa expressão, seja direitos humanos, responsabilidade social, para produzir uma espécie de Selo, cortina de né? fumaça sobre as grandes Perfeito. contradições do próprio sistema, Sim. nos sistemas, porque veja bem, nós temos grandes empresas que vendem conceitos de responsabilidade social, que têm o problema dos comitês, e ao mesmo tempo têm práticas aviltantes em relação aos trabalhadores. Mas Aviltantes, realmente aviltantes. é, eu acredito que duas questões. A publicidade que a gente tem hoje, o acesso à informação e o conhecimento, eu acho que acabam inibindo esse tipo de conduta, né? Mais do que um selo, acredito que hoje em dia a gente tem condições de verificar em loco, né, na prática, efetivamente, o que essas empresas estão ofertando com relação à responsabilidade social. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que melhorar muito essa questão, né? Mas eu acredito que hoje em dia as pessoas estão muito mais atentas para a proposta, o que efetivamente ela vem prestando para a comunidade. Eu acredito também que elas tenham esse conhecimento com relação à reputação. Para a gente formar uma reputação, demora-se muito, mas para perdê-la é muito mais rápido, né? Muito mais sensível. Então, eu acho que essa balança tende a melhorar com relação a parar de ser. Teve um congresso que eu participei, até foi no Iberojur, que a gente falou do ISG, né? Em São Paulo. E teve uma participante que falou: Olha, eu não quero que o ISG seja só grana. É só grana. Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito mais atento qual é a efetividade que a gente tem para a comunidade em geral, né? Qual é a proposta? Qual é a responsabilidade efetiva, né? E, como eu falei, a via reflexa é o atendimento Uhum. a essas questões dos direitos humanos, justamente porque você vai ter trabalho, você vai ter benefícios de uma construção, por exemplo, próxima a um shopping, uma estrutura, né?
Então, eu acho que Sim, esse retorno tem sim, que acontecer, né? tá bem. É sobre isso. Obrigado, Karen. Obrigado por prestigiar mais uma vez os eventos do Berujur. Obrigado pela tua apresentação e pela Eu que agradeço. disponibilidade de dividir a tua pesquisa com a gente, tá? Agradeço a disposição. Pessoal, a próxima. Voltamos então agora à programação aqui. Kalil Tuma se encontra na sala? Sim, me encontro. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo bem. Deixa eu só ligar minha câmera aqui um minuto. Consegue me ver? Bem, tudo Tudo bem? certinho. Bastante tarde. Bom, eu me chamo Calil Tuma, eu sou do quinto semestre da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou apresentar, né, o resumo que eu escrevi, chamado Arquipélago Gulag e as violações de direitos humanos por interesses estatais sob a ótica do direito transnacional. A origem desse texto que eu escrevi surgiu da seguinte pergunta: o que acontece quando um Estado que deveria garantir o direito dos seus cidadãos começa a usar mecanismos internos para ferir esses mesmos direitos? E para responder essa pergunta, eu utilizei como principal base de estudo esse livro aqui, chamado Arquipélago Gulag, do autor Alexander Swendiski, que é uma obra de caráter biográfico histórico que narra um pouco do terrível período do encarceramento em massa ocorrido na antiga União Soviética, especialmente ali no período stalinista. Em destaque, se destaca a existência do artigo 58 do Código Penal Soviético, que dava um caráter inquisitório para o processo legal, onde o mesmo órgão, nesse caso o NKVD, tinha aglutinações de várias funções do devido processo legal. Ou seja, o mesmo órgão ele investigava, prendia, julgava, encarcerava os suspeitos de atitudes contra-revolucionárias, o que, como nós sabemos, é uma quebra do devido direito a um processo legal justo. Nesse sentido, eu trago no meu texto uma reflexão de que, por mais que seja importante a gente garantir que cada Estado tenha sua soberania respeitada, uma interpretação absolutista dessa mesma independência às vezes pode ser prejudicial. E é necessário criar mecanismos transnacionais que garantam a proteção dos indivíduos dentro de outros Estados. Eu uso como, por exemplo, no próprio texto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que atua nas Américas como um último recurso para aqueles que não conseguem achar justiça dentro do sistema do próprio país. Sendo assim, na minha concepção, o sistema soviético ele deve ser visto não como apenas um caso isolado do passado, dado que muitas pessoas argumentam que nem a concepção de direitos humanos era tão bem consolidada, mas sim a gente precisa ver ele como um caso de como é necessário garantir o direito fundamental da vida humana, da dignidade, a um processo legal justo, mesmo em países que não são os nossos. Então, assim, é defendível a ideia da criação de sistemas transnacionais para a defesa desses direitos. Seria basicamente isso. Uma boa tarde. Isso, Kalil. Sim, já é a conclusão. Foi um resumo mesmo. Resumo, tá bem. A questão da violação dos direitos humanos, ele sempre é uma categoria que se propõe a partir do Estado, né? O Estado é o grande violador dos direitos humanos ao longo da história da humanidade, né? Com certeza. Nas origens do totalitarismo, a Hannah Arendt vai dizer, quem disse recentemente isso na discussão penal foi o Zaffaroni. Indivíduos, do ponto de vista pessoal, praticamente descumprem leis, mas raramente descumprem direitos humanos, né? O grande violador na história da modernidade em diante são as organizações estatais, de extrema esquerda, de extrema direita, né? Você traz aqui um exemplo específico do período soviético, mas que, de certo modo, reproduz essas dinâmicas da exceção, né? Que constituem essa suspensão do direito, dos direitos humanos, como sendo um grande vetor das humilhações, sonegações de direitos, especialmente dos dissidentes, grupos vulneráveis, dos inimigos políticos, daqueles que as maiorias eventuais pretendem calar, né? Por isso não é todo que essa discussão recuperada de Walter Benjamin, lá do Agamben, de recuperar uma espécie de estado de normalidade excepcional, como sendo a grande normalidade do Estado moderno, né? De produzir essas violências. Parabéns pela pesquisa aí, tu está no quinto semestre, acho que tá bem avançado nas tuas preocupações. E Pará muito quente, tu está no Pará? Está em Estou Belém? aqui em Belém do Pará agora, Eu quentíssimo. estive aí em janeiro.
Saudade da culinária de vocês. Que bom, que bom. Legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Calil? Algum comentário? Quais são as tuas outras referências, Calil, que você utilizou para desenvolver o teu trabalho? Bom, além da principal obra, que foi o Arquipélago Gulag, utilizei duas doutrinas. Um foi o Curso de Direitos Humanos, do André de Carvalho Ramos, que é Uhum, uma excelente base para se definir as principais concepções dos direitos humanos, não só como prática hoje em dia, mas como eles foram se formando ao longo da história, né? E também eu utilizei a doutrina de direito internacional público e privado do Portela, que para mim é uma excelente introdução a como uhum, funciona o universo jurídico, e também utilizei de base para descrever um pouco desse processo transnacional, ou seja, esses mecanismos que existem para que Estados-membros uhum. possam ser responsabilizados por violações internas. Calil, vou te deixar aqui, me permita te deixar uma sugestão também, tá? Essa visão que a gente tem de direitos humanos bem ocidental, bem europeia, que a gente chama de visão tradicional, ela é importante, ela, sobretudo no teu processo de formação. É o que cai nos concursos, cai nas universidades e tudo mais. Mas existe uma outra forma de ver os direitos humanos, que é a partir da teoria crítica, que eu acho que é bem importante. E que tem muito a ver com a tua região, né, com os povos indígenas, que tem a ver com a formação africana brasileira, que tem a ver com a subalternidade da América, da África e da Ásia, a respeito de um projeto que não se coaduna com essas gerações, dimensões e essa historicidade de direito que os europeus nos venderam, né? E surgiram, portanto, apesar de ser um europeu, ele tem um livro importante de teoria crítica, de teoria crítica de direitos humanos, chama-se Joaquim Herrera Flores. Esse livro tem tradução para o português, é uma trilogia, tu vai estar até achar na internet, é um professor falecido da Universidade de Pablo Olavide, na Espanha, que produz teoria crítica dos direitos humanos. E aqui no Brasil a gente tem o professor Magalhães, nós temos o professor Volkmer, que trabalha em teoria crítica, uma teoria a partir do Sul, uma teoria que discute os fundamentos dos direitos humanos não a partir da Europa, mas a partir do Sul global. Eu acho importante entender isso, porque tem muitas coisas que a Europa nos vende, que são importantes, que constituíram a nossa base moderna, mas que não dizem de nós. Uhum. Portanto, essas gerações de direitos, as dimensões de direitos são bonitinhas, são legais, mas elas conviveram estranhamente, né, Calil, com escravidão, com o não direito das mulheres, até o século XX. Veja bem, nós estamos falando de liberdade no século XVIII, mas nós não temos escravidão até o final do século XIX. Os grandes pensadores liberais europeus advogavam uma espécie de liberdade para a Europa, não para a África e nem para a América, tanto que faziam críticas profundas à liberdade dos indígenas. Com certeza. Até por ser um resumo, né? Eu não pude Claro, explorar claro, claro. isso muito bem, mas assim, se vê realmente uma evolução, é necessário uma análise realmente, como você falou, crítica a essas concepções que a gente pensa que são infalíveis, né? Mas quando você vai estudar elas nas práticas, elas são dotadas de muita contradição, né? Uhum, E eu acho que como uma base é importante você ter noção dessas contradições a fim de estudar a aplicabilidade disso hoje em dia, né? Eu uhum. até citei, né, que, por exemplo, na época do regime soviético, você não tinha bem consolidado essas estruturas de direitos humanos que a gente tem hoje. Mas, mesmo assim, é necessário a gente analisar o passado a fim de entender uma melhor aplicação do presente, na minha opinião, de Até forma porque na crítica. tradição marxista, direitos humanos não fazem nenhum sentido, né? Direitos humanos para Marx era uma contradição. Pois Marx é. escreve contra os direitos humanos na visão moderna, né? Um livro chamado A Questão Judaica. Tanto é que para a esquerda radical, direitos humanos é uma coisa burguesa. Ela nasce de reformas burguesas. Tanto que na Declaração de Direitos Humanos até hoje está lá a propriedade privada. Quais são os direitos naturais do homem na Revolução Francesa e Revolução Americana? Liberdade, igualdade, segurança, resistência à opressão, na francesa e propriedade privada, que é uma revolução capitalista. Uhum. Ou seja, na tradição liberal, direitos humanos é uma tradição liberal, é uma tradição burguesa. Por isso que Marx disse, isso jamais vai ser tornado universal para todo mundo. Isso é impossível. Por quê? Porque isso diz das próprias contradições do capitalismo. Por isso que a própria esquerda marxista brasileira, até a década de 80, final da década de 80, não falava em direitos humanos, nunca falou em direitos humanos, nunca usou essa expressão direitos humanos. Você não vai encontrar essa expressão dentro da doutrina soviética. Em Putka, esses autores não vão trabalhar com isso. Pachucanes não utiliza essa expressão. Direito é um instrumento da burguesia. Isso vai só ser modificado a partir dos marxistas orgânicos, após Althusser, Gramsci, que vão discutir outras perspectivas de participação na vida social. E na América Latina é introduzido pela igreja, né, pela teologia da libertação, que começa a discutir
na ditadura militar a importância dos direitos humanos para não prender militantes. Mas é uma discussão muito nova. No Brasil, a discussão sobre direitos humanos numa visão progressista, ela se desenvolve especialmente a partir do final da década de 80. Nós tínhamos uma tradição epistemológica ou liberal ou marxista. Na academia, predominantemente marxista no Brasil, no campo da filosofia, da sociologia e da teoria crítica dos direitos. Né? Mas, enfim, parabéns pelo teu trabalho. Só deixei esse pitaco aí, porque eu acho que é importante a gente também fazer essa contraposição teórica, sem, evidentemente, jogar a experiência europeia no lixo, porque não é disso que estamos falando, tá? Parabéns aí, obrigado por participar do nosso evento aí, Calil. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta ao Calil? Obrigado, Calil. Obrigado aí pela participação. Seguindo na esteira da programação, eu passo a palavra para a Isabelle de Quintal. Se encontra? Isabelle de Quintal, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Não? A Karen já apresentou. Maria Eugênia Londeiro de Gueroni, da Católica do Rio Grande do Sul. Se encontra? Maria Eugênia? Está aí, Maria Eugênia. Está em Porto Alegre? Sim. Então, somos conterrâneos. Eu estou em Juí. Então, te passo a palavra, tá? Para você fazer, Maria Eugênia, a tua apresentação. Certo, muito obrigada. Eu concluí o doutorado agora em fevereiro desse ano, mas como eu ainda estou aguardando a minha entrega de diploma, eu ainda estou considerando como doutoranda. Então, só para que todo mundo mais ou menos se compreenda, né, a minha situação acadêmica no momento. Basicamente, o que eu propus como o tema é justamente essa análise sobre a inteligência artificial agêntica em um contexto de cibersegurança. Porque em 2022 eu fiz a especialização em segurança da informação. E nela eu estudei justamente o SOAR, que é uma forma de trazer digamos assim, análise inteligente de ameaças. Só para que a gente se alinhe quanto ao que a gente está observando. E aí, nesse ponto, em 2026, nós estamos discutindo dentro dos contextos de todas as normas que nós temos em termos técnicos, nós estamos discutindo o contexto da IA agêntica no próprio cenário de cibersegurança global. E o que foi observado? Que nós temos uma lacuna relevante no contexto de doutrina tradicional quanto à responsabilidade civil justamente nesse recorte específico. E a questão fica ainda pior quando a gente observa o contexto de supply chain ou, traduzindo, a cadeia de suprimentos do software. Porque ele é já naturalmente transnacional. E a questão, para mim, é justamente pegar esse contexto e tentar trazer para vocês essa problemática, que é justamente como que eu interpreto essa responsabilidade civil aí entre empresas, porque eu acho que a parte do indivíduo é muito mais tranquila no contexto brasileiro, porque a gente tem o CDC e todos esses aspectos que eu já fiz uma nota de rodapé sobre esse contexto, então acho que relativamente é mais fácil. Mas para pensar esse contexto transnacional em casos de dano que ocorra no Brasil. E o exemplo que eu peguei foi justamente a queda do sistema de um hospital. E eu tentei, mais ou menos, resolver esse problema pensando a partir de uma hipótese, que era que a nossa legislação poderia ser reinterpretada e, a partir disso, que a gente pudesse trazer o contexto técnico, né, da inteligência artificial agêntica, mais esse contexto jurídico que precisa ser revisado e reanalisado. Então, esses microserviços que trariam um problema no contexto específico brasileiro. E aí, o objetivo geral, justamente, que eu propus, é estudar como fazer essa interpretação. E a partir dele, eu desenvolvi outros objetivos que são os específicos.
que seria tratar esses conceitos e contextualizações de conceitos específicos e análises que se seguem com eles, observar a nossa legislação, os tratados e convenções que abordaram esse contexto e tentar verificar se isso resolve, demonstrar a nossa interpretação quanto à responsabilidade civil atual e também estudar o contexto para fechar essa análise de responsabilidade civil, as excludentes, que é justamente a minha tese se baseou muito nessa questão de excludentes e eu tentei trazer isso também nesse novo contexto analisado, que não tem nada a ver, efetivamente, com a minha tese específica. Mas eu gostei de trazer essa outra visão. O método de abordagem é dedutivo, o método de procedimento é comparativo, o método de interpretação é sistemático e a pesquisa é descritiva. Eu não tentei explicar aspectos mais relevantes, tentei basicamente analisar o problema e tentar resolver ele. A partir dessa visualização mais introdutória para vocês, eu tento resumir basicamente o que eu analisei. Eu propus essa conceituação, todos esses aspectos relevantes, mas eu também trouxe que dentro do LinkedIn eu analisei alguns aspectos e fui trazendo alguns textos que são ensaios, basicamente, não é um texto científico porque não foi revisado por pares, mas eu tentei propor uma arquitetura que trouxesse a diligência procedimental quanto a, digamos, a explicação daquela decisão que é tomada pela IA agêntica, não num contexto de cibersegurança, mas num contexto geral. Então, já se adequaria àquela análise de alto risco que nós temos da leitura do PL 2338 e a própria adequação àquilo que é pedido como conformidade, que seria a explicabilidade e os contornos que a ela se opõem, né? Que seria basicamente o artigo 17 e o artigo 20, então, com aquilo que efetivamente é pedido e aquilo que efetivamente não é normalmente feito em alguns aspectos. A partir disso, foi observado a LINDB, com o artigo 9º e com o artigo 12, para tentar propor algumas interpretações, reinterpretações, né, da nossa LINDB. A partir delas, foi observado também as convenções, que infelizmente são muito genéricas, ainda são incipientes e não vão resolver as questões específicas. A gente ainda não chegou nos problemas, que é aquilo que eu normalmente chamo de direito de baixo nível. A gente precisa chegar no bit para realmente observar o problema específico das tecnologias. Se a gente não chegar lá, a gente efetivamente não vai resolver, porque vai ficar as políticas em cima de políticas e papel em cima de papel, e realmente o papel não vai resolver o problema. Não vai efetivamente trazer os direitos que a gente quer. Basicamente, seria essa a ideia. No contexto de responsabilidade civil, eu trouxe aquela parte introdutória da responsabilidade civil, que seria o artigo 186 e o 187, o artigo 297 e 297-A, com agora a nova proposta de reforma. Observei o artigo 35 e 39, que traz a responsabilidade objetiva quando é um modelo de alto risco. Só que o que acontece? Justamente nessas previsões, a gente tem um determinismo baseado no risco, que se a gente propor e for aceito aquela arquitetura que eu falei lá digamos, no tópico 1 do artigo, a gente perde toda a ideia do determinismo do risco. Por quê? Porque a partir daquela nossa arquitetura, nós temos justamente a conformidade e rastreabilidade. Então, a partir dessa construção, eu propus que quem não se preocupa com rastreabilidade seja julgado com a óptica objetiva. Quem se preocupa com isso seria basicamente o contexto e contornos do subjetivo, para que seja observado, porque nós estamos num contexto de empresas, o artigo 421-A traz justamente essa visualização. E com um contorno de excludentes, alguns artigos também foram observados, justamente para considerar esse contorno e os limites matemáticos
que são observados em contexto técnico, para trazer que, dentro desse contexto, nós temos cumprimento contratual, nós temos também um padrão técnico que foi cumprido e nós temos uma diferenciação muito importante, porque esse contorno não é um defeito, como é proposto na nossa legislação tradicional. Então, nós temos uma lacuna até interpretativa nesse sentido, porque a partir dessa, e aí que eu já me coloco nas minhas conclusões, a partir dessa questão, a operação da arquitetura proposta vai trazer o rompimento do nexo de causalidade, e isso impõe tanto a análise de caso fortuito imprevisível, o imprevisto, ou uma noção de exercício regular de direito. E nesse contorno geral, o que é observado é que haveria aquilo que eu chamei de ausência de culpa técnica. E nós estaríamos diante de um contexto e um contorno que o papel do tomador de serviço também deveria ser analisado. E nesse contexto, se o sistema do hospital caiu e ele não tem a contingência, que seria o sistema que funciona junto com o outro, para caso que ele caia, ele teria uma culpa concorrente analisada. Basicamente, foram esses contextos resumidos. Eu espero que eu tenha cumprido o tempo. E agradeço a atenção e devolvo a palavra. Obrigado, Maria. Tu fizeste aonde o teu doutorado, Maria Eugênia? Na PUC, Quem é que te orientou lá? professor Eugênio Facchini Neto. Ah, tá. Imaginei, imaginei. É um tema bastante áspero, né? Um tema que exige um conjunto de reflexões que, de certo modo, ultrapassa um pouco a dinâmica da dogmática jurídica tradicional, né? Trabalha com um conjunto de categorias que não são jurídicas e, portanto, elas são difíceis de dar nome às coisas, né? Porque tem a questão da transnacionalidade, questões de acordos de natureza de segurança, por outro lado, envolve soberania, envolve controle de dados, big data, e as grandes corporações têm controle sobre isso, o que, de certo modo, tira um pouco da capacidade regulatória dos estados nesse processo, né? Tu sabe melhor do que eu. Então, é um desafio profundo, né, de como a gente vai regular em qualquer nível o problema das IAs, em qualquer lugar, em qualquer nível, em qualquer circunstância. Como é que tu vê, assim, te fazer uma pergunta, assim, leiga, tá? Não é a minha área, mas para tentar explorar um pouquinho mais você aqui, para você falar um pouco mais do teu trabalho, que eu achei muito interessante. A dificuldade regulatória, ou seja, você acha que nós vamos ter acordos internacionais, agências regulatórias específicas internacionais, acordos de compliance definidos pelas próprias empresas? Por quê? Porque do ponto de vista da legislação estatal, não é uma coisa tão simples. Nós temos dificuldade de regular as redes no Brasil, que é uma coisa em tese muito mais simples, né? Nosso parlamento não colabora muito nesse aspecto. Como é que você vê? Porque aí tem uma questão de geopolítica, de poder, né? Poder sobre dados, né? Que diz respeito à capacidade das grandes corporações controlarem esse processo. Então, como é que você vê? Você é otimista ou você acha que nós vamos ter só uma espécie de um soft law aí, sempre por aí, algumas recomendações, algumas cartas abertas? Porque falando em termos jurídicos, né? Da onde nós vamos nos arquitetar juridicamente para produzir uma espécie de zona de segurança? Como é que tu tem visto a construção regulatória desses marcos aí? Primeiramente, eu agradeço a pergunta, porque ela me dá a chance de falar um pouquinho mais, pelo menos, né? Claro, num contexto resumido, mas naquilo que tem me preocupado. Porque justamente a dificuldade regulatória, para mim, é dividida em dois pontos. Tanto no contexto transnacional, para que a gente consiga chegar efetivamente num acordo, e esse desafio grande de geopolítica, porque eu vejo também como uma certa geopolítica não só sobre contexto estatal, mas uma geopolítica empresarial, porque ela vai justamente fazer um impacto dentro do contexto de desenvolvimento econômico do país. E dentro das próprias diferenciações, digamos assim, das atividades. E no contexto de dados, a gente sabe que tem um grande número de valores que vai
né? Porque justamente a gente tem uma economia baseada em dados. E é justamente o nosso desafio está em tentar compor com todos esses aspectos e pensando, eu não sei se eu consigo ver uma agência transacional, porque teria que ter um acordo muito grande entre os países e eu acho que realmente não vai acontecer. Mas eu também tenho uma certa, digamos assim, não quero dizer resistência, mas eu também não acho que agências é o contexto também nacional, porque a questão, e assim, eu tenho analisado muito nossas discussões quanto à nossa legislação de cibersegurança também. E é bem complicado porque às vezes a agência pega algo que ela não é especializada e aí também gera outros problemas. E aí a gente tem É. um, Ou um seja, contorno bem complicado e complexo. temos um desafio Mas novo, né? dentro dessa análise aí do compliance empresarial, eu também não tenho muita, digamos assim, muito otimismo, porque seria a nossa ótica de sandbox e eu não vejo, porque também tu tem o contexto de escolha empresarial, de análise de riscos e de aceitação de riscos, e aí é um contexto que também não é assim, porque a interpretação dentro da empresa pode ser de uma forma que não é adequada àquilo que a gente espera, e aí gera outros problemas. Tá Então, bem. no contexto geral, eu acredito que fique como soft law, Tá. mas não sei. Obrigado, Maria. Murilo, Boa tarde. É uma pergunta para Maria Eugênia, se for possível ainda, porque esse tema toca de certa forma com a minha pesquisa, mas a minha pesquisa em inteligência artificial é dentro do serviço público. E todas as vezes quando eu vejo alguém conversando sobre possibilidades de regulação, né, da tecnologia, eu me faço algumas reflexões. Assim, ainda que fosse possível a gente fazer alguma coisa no Brasil, eu acho impossível que a gente conseguisse impor algo à soberania americana ou à soberania chinesa. O contexto geopolítico aí é avassalador, porque a gente está tratando não só de business, né? A gente não é só dinheiro. Se fosse só isso, já seria algo muito difícil. Mas a gente está falando mesmo de poderio militar e decisões estratégicas soberanas. Então, são países aí, não são empresas. A gente viu recentemente, agora esse mês, semana passada e retrasada, o governo americano bloqueando o uso de modelos mais avançados de inteligência artificial, tanto da Anthropic, o Fable 5 e o Mythos 5, e também do ChatGPT, né? O GPT 5.6 também foi bloqueado. E essa semana atual, o, o governo chinês ele bloqueou o acesso que nós tínhamos, todos nós, o acesso livre os principais modelos de inteligência artificial chineses. Então, minha pergunta é a seguinte: se não fosse inteligência artificial, né? Se fosse qualquer uma outra coisa, alguma atividade econômica, alguma coisa que não fosse regulamentada, e a gente percebesse que há um risco evidente aí de algo que possa machucar muitas pessoas. E se mesmo a gente percebendo que há esse risco, a gente não conseguisse regular de forma alguma, o que que a gente faria? Qual seria a medida que cada um aqui adotaria diante de um risco iminente e de algo que não fosse passível de controle? O que que a gente faria? Maria, bem rapidinho, tá? Para te garantir o tempo de apresentação dos colegas. Mas obrigado Como, pela tua pergunta e inquietação, que ela é muito pertinente, tá, Murilo? Obrigado. como o Fala, Maria. contorno da minha pesquisa é em responsabilidade civil, e a gente tem a nossa LINDB, é justamente esse contorno que eu trouxe do artigo 9º e artigo 12. A gente consegue resolver e consegue também cortar o contexto da legislação de fora, que seria daquele país contratado, e aplicar somente a do Brasil. Isso a gente consegue facilmente fazer e interpretar. Então, eu acredito que realmente, se o dano for no Brasil, ou se algo for relacionado àquelas obrigações contraídas e for interpretado dessa forma,
acredito que tranquilamente nós conseguimos resolver esse problema. Quanto às obrigações e aspectos das pessoas conforme riscos que são, digamos, intransponíveis, né? Porque não vai ter problemas e causa riscos efetivamente no contexto social. Eu vou me recorrer e o Murilo vai se lembrar do meu artigo que eu já propus quanto a efetivamente todos fazerem digamos, um sacrifício, digamos, de se abster de certas tecnologias que possam causar riscos. Eu acredito que, infelizmente, não é a questão que vai acontecer, mas no contexto jurídico e ético, eu acredito que seria a resposta mais adequada frente àquilo que ele realmente fez a pergunta. Não Bem, sei se responde a pergunta, mas. obrigado, Maria Eugênia, pela troca de ideias. Aí eu também não quero ser antipático de cortar a tua palavra, mas para garantir o tempo de apresentação dos demais colegas, eu estou aqui nessa missão um pouco delicada de controlar o tempo, tá? Desculpa aí te cortar a palavra, mas é necessário, tá? Passamos para próximo trabalho do João Paulo Lima dos Santos e João Glicério de Oliveira Filho, ambos da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde a todos, eu sou o João Paulo. O professor João Glicério não pôde estar presente nesse momento, mas eu vou tratar aqui sobre o artigo que submetemos, também representando nós dois, né? Eu posso compartilhar um slide, uma coisa bem breve que eu fiz só para Pode sim. conseguem ver, né? Estamos vendo. Beleza. Pronto. Antes de iniciar, gostaria só de fazer um breve esclarecimento que submetemos o artigo à área temática de arbitragem e resolução de conflitos transnacionais, mas eu vejo também uma convergência com temas de direitos humanos que justifica, né, que o artigo tenha sido inserido nesse painel. Então, o tema é Deferência e Autocontenção, o papel da Corte Arbitral do Esporte na revisão de sanções disciplinares. Essa investigação ela teve como objetivo analisar os posicionamentos, a postura da Corte Arbitral do Esporte quando recebe para julgamento uma apelação contra as sanções proferidas por órgãos reguladores do esporte, como a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional, quando essas decisões impuseram sanções a atletas, a clubes, a dirigentes. Então, a gente partiu de uma análise jurisprudencial sobre diversos precedentes de painéis da Corte Arbitral do Esporte e também fizemos uma revisão bibliográfica sobre certos temas relacionados à corte, né, a sua origem, o seu desenvolvimento, a sua função como um órgão aplicador de uma ordem jurídica transnacional, que é a Lex Esportiva, e também passamos por algumas críticas ao seu funcionamento e à sua atuação, que eu vou discorrer brevemente sobre. Acho que é importante dar um contexto para quem não conhece, né, não está no dia a dia da sua pesquisa, da sua atuação essa, essa modalidade de arbitragem. Então, a Corte Arbitral do Esporte ela surgiu em 1984, foi criada pelo Comitê Olímpico Internacional numa tentativa de excluir da jurisdição de cortes nacionais certas disputas esportivas que precisavam de um tratamento mais célere, mais especializado e mais técnico. Então, a partir do Comitê Olímpico Internacional surgiu a Corte Arbitral do Esporte, mas ela teve primeiros anos de um funcionamento lento, de marasmo, porque ela teve pouca adesão de órgãos reguladores do esporte, né? Eu citei alguns exemplos anteriormente, e muito por causa da sua dependência em relação ao Comitê Olímpico Internacional, que muitas vezes poderia ser parte de litígios que tinha um interesse na resolução de certas demandas. Então, um caso paradigmático que veio para mudar essa situação foi o caso Gundel, que é o caso de um cavaleiro que recorreu ao Tribunal Federal Suíço contra a decisão da Corte Arbitral do Esporte, e o Tribunal Federal Suíço negou provimento ao seu recurso, que alegava que era uma corte parcial, que não tinha a independência necessária.
E apesar de ter sido desprovido o recurso, o Tribunal Suíço, ele constatou lateralmente que essa dependência da Corte Arbitral do Esporte em relação ao Comitê Olímpico Internacional poderia gerar suspeitas e críticas quanto à falta de independência ou uma certa parcialidade, dos seus árbitros. Então, a partir disso, o Comitê Olímpico Internacional se movimentou para realizar o Acordo de Paris, que é o acordo para a criação do Conselho Internacional sobre a Arbitragem do Esporte, que, como o nome diz, é um acordo que substituiu o Comitê Olímpico Internacional por esse conselho na administração, na gestão, tanto estrutural quanto financeira, da Corte Arbitral do Esporte. E a partir disso, teve uma explosão de casos na Corte Arbitral do Esporte, porque ela teve um reforço de legitimidade. Então, muitos órgãos esportivos passaram a prever em seus estatutos a cláusula compromissória em favor da Corte Arbitral do Esporte, e chegamos no ano passado, em 2025, ao recorde de 1.005 novos casos submetidos à sua apreciação. Então, com essa explosão de casos, a Corte Arbitral do Esporte passou a ser a harmonizadora de uma emergente ordem jurídica transnacional, que é denominada de Lex Esportiva, que se assemelha à Lex Mercatoria ou à Lex Digitalis, que são outras modalidades que surgiram de direitos transnacionais. Apesar de existir certos questionamentos quanto à sua própria existência, é um fato que, a partir do final do século XIX e do século XX, surgiram uma série de novos princípios e regras, de natureza transnacional mesmo, relacionados ao esporte, que eram aplicados de uma forma inconsistente e, com a Corte Arbitral do Esporte, passaram a ser harmonizados e interpretados a partir de um órgão centralizador. Então, passado essa breve introdução sobre a origem e o funcionamento da Corte Arbitral do Esporte, acho que é importante também introduzir algumas críticas ao seu funcionamento, e algumas delas dizem respeito à sua própria jurisdição em relação a atletas e a profissionais dirigentes que estão envolvidos com o esporte. Porque a justificativa da jurisdição da Corte Arbitral do Esporte, ela tem uma natureza contratual, como qualquer arbitragem. Ela prevê que ela tem uma previsão de atuação sempre que um órgão esportivo preveja em seu estatuto que eventuais litígios podem ser recorridos à Corte Arbitral do Esporte. E esses órgãos, que são chamados de órgãos reguladores do esporte, muitas vezes eles dão o seu consentimento no lugar dos atletas e dos clubes e dos profissionais que estão vinculados a determinado esporte, porque a eles não é dado consentir, mas eles estão vinculados a um órgão em relação ao qual eles dependem para poder atuar profissionalmente. Então, existe uma crítica quanto à liberdade do consentimento dos atletas, principalmente, se eles não estariam numa posição desfavorável, e qual seria a manifestação de consentimento deles para afastar da jurisdição estatal os seus litígios e abraçar a jurisdição arbitral da Corte Arbitral do Esporte. E, além disso, existem críticas também quanto a um suposto processo de judicialização, entre muitas aspas, da Corte Arbitral do Esporte, relacionada a uma formação de um sistema de precedentes que não é assumido, mas seria algo implícito, porque em todas as decisões de painéis de árbitros da Corte Arbitral do Esporte, há muitas referências, muitas menções a precedentes anteriores, que, por mais que não sejam obrigatórios, estão sempre persuadindo novos árbitros a seguirem sempre a mesma linha de entendimentos. E outra crítica relacionada a um processo de judicialização diz respeito à própria matéria que é tratada em muitos casos que são levados à Corte Arbitral do Esporte, que, apesar de terem um fundo esportivo, muitas vezes têm uma natureza de direitos humanos, de direito constitucional, como, por exemplo, aqueles litígios que são esportivos, mas têm relação com nacionalidade, com dopagem, e a própria revisão que a Corte Arbitral do Esporte faz sobre o devido processo legal aplicado pelos órgãos reguladores do esporte em suas instâncias disciplinares. Então, se alega que a Corte Arbitral do Esporte ela atua como se fosse uma Suprema Corte, né, realizando a revisão constitucional as normas aplicadas têm uma natureza constitucional que assemelham-se a um tribunal do Estado. Além disso, existem críticas também ao sistema de seleção de árbitros, porque os órgãos reguladores do esporte, eles têm participação no sistema de seleção de nomeação de árbitros, mas nenhuma instância, nenhuma entidade representativa de atletas tem o direito também de apontar árbitros para fazerem parte dos painéis da corte. E também há críticas quanto à autoexecutoriedade das decisões da corte, porque, diferentemente de
outras matérias arbitráveis, como as comerciais, por exemplo, não há necessidade de se recorrer à jurisdição do Estado para executar a decisão que foi proferida por um tribunal ou por um árbitro. No caso da jurisdição esportiva, os próprios órgãos reguladores eles têm os próprios meios para compelir, né, as partes a cumprirem as decisões, sejam de banimento, seja de suspensão, seja de multa. Então, essas são as principais críticas, né, à atuação da Corte Arbitral do Esporte, que eu quis trazer para apontar para essa questão que é apontada na doutrina, na bibliografia, sobre uma posição desfavorável dos atletas nesse sistema. Então, chegamos ao ponto principal da nossa investigação, que é a margem de deferência à autocontenção que dão nome ao artigo e que está dentro desse contexto porque os atletas, que são o elo mais fraco, né, dessa relação entre os diferentes membros do sistema esportivo, eles apelam à Corte Arbitral do Esporte na expectativa de que tenha um julgamento novo, que a Corte Arbitral do Esporte profira realmente uma nova decisão sobre os fatos e sobre os direitos que está sendo a ela levado. E isso de acordo com os poderes de revisão, de novo review, que está previsto no Código de Arbitragem da CAS e também nos estatutos dos órgãos reguladores do esporte. Só que o que se verifica, na verdade, o que nós podemos apurar com a nossa pesquisa, é que a Corte Arbitral do Esporte, ela presta bastante deferência, bastante respeito às decisões proferidas por esses órgãos reguladores do esporte que aplicaram sanções em desfavor de atletas, de clubes, de dirigentes. E a Corte Arbitral do Esporte justifica essa autocontenção, essa deferência na liberdade de associação. Para ela, a liberdade de associação permite que esses órgãos se autorregulem e profiram decisões nas áreas sobre as quais eles são mais especializados. Então, por isso, é muito difícil ver, nesses procedimentos de apelação, uma reforma ou uma anulação de decisões que aplicaram sanções. Na verdade, geralmente há um respeito e uma deferência muito grande a essas decisões, a esses julgamentos. E os casos em que a Corte Arbitral do Esporte ela promoveu uma reforma, uma revogação das sanções que foram recorridas, geralmente, na verdade, sempre são os casos em que ela entendeu que haveria uma desproporcionalidade grosseira e evidente entre os fatos que são imputados a uma certa parte e a pena que foi sancionada pelo órgão regulador do esporte. Agora, na esmagadora maioria dos casos, se entende que é melhor conceder essa margem de discricionariedade, de deferência aos órgãos reguladores do esporte, sendo bastante excepcional essa decisão pela reforma ou pela revogação de uma sanção, de uma multa, de uma suspensão, de um banimento, apesar de ser garantido aos painéis de árbitros esse poder de rever de novo todos os fatos e o direito que são levados por meio de um novo caso. Bom, basicamente foi esse o contexto da nossa pesquisa, apesar de apenas tangenciar alguns temas de direitos humanos, foi mais voltado para a resolução de conflitos transnacionais pela arbitragem da Corte Arbitral do Esporte, mas eu acho que também tem bastante relação e a gente tratou disso no artigo. Obrigado, João Paulo, pelo trabalho. Você é aluno do mestrado, doutorado? Eu sou bacharel, e estou concluindo minha pós-graduação em Direito Imobiliário, e nesse semestre eu fui aluno da disciplina especial de mestrado da UFBA, de arbitragem e conflitos empresariais, que foi ministrada pelo professor João Glicério, que esteve junto comigo. Legal. É um tema que no direito a gente se ocupa pouco, né? Até não temos muita bibliografia sobre isso, não tem muitos livros, porque é um ramo de atuação muito específico, né? E que em épocas de Copa do Mundo envolvem também questões absolutamente políticas também, né? Vejam que recentemente aí até o presidente da República interferindo na dinâmica disciplinar de uma partida de futebol, né? Então vejo que é uma coisa completamente maluca, né? Em tese a gente tem um conjunto significativo de recursos, né, que movem o mundo esportivo, e evidentemente onde tem isso, publicidade, grandes atletas, também isso envolve muitos interesses, né, e construir também agências regulatórias aí não é um desafio, sobretudo porque isso são feitos por instituições privadas, né, a partir dos seus grandes acordos de regulação. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Na sequência,
trabalho apresentado pelo Murilo César de Melo Brandão Filho, da Universidade de Salamanca. Murilo, a palavra é contigo. Boa tarde a todos. Satisfação participar de mais um Iberuju. Já perdi a conta de quantos. Um abraço, professor Douglas e professor Fábio também, Veiga e toda a equipe do Iberuju. Esse é mais um estudo, mais um artigo que eu escrevo dentro da minha pesquisa científica em Salamanca. Esse é o 7º artigo, mais dois aí no Prelo, e todos eles se conectam com a temática da minha pesquisa, que é gestão do conhecimento e inteligência jurídica coletiva. É um tema de vanguarda, muito interessante e que, de certa forma, ele é transversal a todas as áreas do direito e a todos os profissionais. Nesse estudo específico, eu trato da infraestrutura normativa necessária para a inteligência jurídica coletiva e reuso de dados. Esse instituto de reuso de dados é uma lacuna absurda que existe no nosso ordenamento jurídico. A gente tem toneladas de atos normativos, decisões judiciais, doutrinas sobre sigilo de dados e quase nada sobre a reutilização de dados dentro da esfera pública. A minha pesquisa analisa pontualmente no direito tributário e no direito fiscal, como as obrigações tributárias acessórias evoluíram de meros deveres instrumentais para uma robusta infraestrutura de dados, tanto no Brasil quanto na Espanha. Esse estudo, ele tenta fazer uma comparação normativa e de funcionamento entre a soberania brasileira e a espanhola. Eu defendo que, embora a digitalização e a transformação digital permitiram uma captura massiva de informações e dados, o reaproveitamento, ou seja, o reuso desses ativos para, pontualmente, a recuperação de créditos públicos em execução fiscal, ela enfrenta diversas barreiras normativas. O meu estudo identifica que o sigilo fiscal, a fragmentação de competências e a falta de uma arquitetura de reuso impede que esses dados e informações capturados alimentem aquilo que eu estou chamando de inteligência jurídica coletiva de uma forma eficiente. Ao final, eu proponho uma releitura do sigilo para a gente focar naquilo que ele foi pensado e idealizado, que é a proteção do cidadão, do ser humano, do contribuinte. E ele não foi concebido para servir de uma forma anômala para proteger estruturas corporativas e silos burocráticos para fins de interesses próprios. O meu achado nesse momento da pesquisa, eu estou no 2º ano do doutorado ainda, então tenho lido bastante, estudado bastante, escrito bastante e tenho programado também. Eu sei programar um pouco e venho desenvolvendo um protótipo sobre isso que eu chamo de inteligência jurídica coletiva. Então, o meu achado atual é que um dos principais gargalos para a eficiência estatal não é tecnológico, mas sim de desenho normativo e integração entre órgãos. Eu estou sustentando que nós precisamos com urgência de um tipo de profissional que, infelizmente, não existe no Brasil, que é o arquiteto jurídico ou o design responsável pela estrutura, arquitetura e funcionamento da regulação. Por isso que eu fiz a provocação para Maria Eugênia. Todos nós sabemos que o nosso poder legislativo não é um dos mais técnicos do mundo. Ele tem deficiências críticas na produção e no desenvolvimento de regras, né, de leis. E na maioria absoluta dos casos, ninguém pensa na questão prática, ou seja, como é que essa lei vai funcionar, como é que essa regulação vai ser implementada. É por isso que a gente tem essa coisa horrível no nosso país, que leis que não pegam, né? Leis que têm eficácia, mas não têm efetividade alguma. Eu preparei um pequeno slide, vou passar de uma forma mais rápida para a gente poder, vocês poderem compreender de uma forma mais tranquila o que eu estou propondo. Deixa eu ver aqui. Vocês já estão vendo os slides? Não. Ainda não. Eu acho que. E agora? Sim, né?
Tá aparecendo para vocês? Começou a aparecer agora, Murilo. Então, acima de tudo, a minha pesquisa ela se debruça sobre isso. Que tipo de arquitetura é necessária para a gente pensar o funcionamento das instituições de uma maneira eficiente e, ao mesmo tempo, preservar os direitos humanos, os direitos fundamentais, que, na essência, é o que faz e dá razão ao direito a existir. O conhecimento sintético, que eu chamo, é toda aquela extração e processamento de dados e informações feita por inteligência artificial nas suas mais diversas técnicas, e existem também as bases de conhecimento essencialmente humanas, que são aquelas que são feitas por nós ou diretamente por nós, né? Os nossos escritos, as nossas falas, todas as formas de arte, das artes clássicas que são concretizadas, mas também existe uma forma de conhecimento humano que é aquela que é feito por um input inicial por máquinas, e a partir desse input nós estabelecemos um pensamento crítico, fazemos uma análise e validamos ou não se aquele dado e aquela informação é passível de gerar conhecimento e depois sabedoria. Existe um estudo da ciência da informação muito profundo que separa, nesse momento, o que seria conhecimento tácito do que é conhecimento explícito. Então, o nosso conhecimento explícito, praticamente todo ele já está formalizado nas milhares de bibliotecas e formas de suporte material para o conhecimento, mas o conhecimento tácito, que é um dos mais complexos de ser capturado, praticamente ele ainda permanece dentro dos nossos cérebros e dos nossos seres. Então, existe uma tese na ciência da informação e na psicologia cognitiva que diz que nós sabemos muito mais do que conseguimos explicar. Então, hoje nós temos dentro do sistema tributário máquinas poderosíssimas de coleta de dados e informações, tanto no Brasil quanto na Espanha, mas esses dados e essas informações continuam presos em silos informacionais e o seu reuso pela própria sociedade é algo muito raro. E quando acontece, na maioria absoluta dos casos, é feito dentro do sistema público e em algumas situações ainda mediante autorização judicial, o que não deveria ser. Nós deveríamos proteger o direito fundamental à intimidade e privacidade das pessoas, mas todo o conjunto de dados, informações que é produzido e que possui interesse público deveria sofrer um regramento próprio e permitir o seu reuso para o bem dessa própria sociedade. Então, nós estamos vivenciando uma verdadeira transmutação de institutos sem a transformação normativa. A obrigação tributária acessória, que era algo extremamente instrumental e totalmente vinculado à obrigação principal tributária, que é de pagar, de recolher tributos, que é advinda do dever fundamental de pagar impostos, ao longo do desenvolvimento tecnológico, da transformação digital, ela passou a ter identidade própria. Então, hoje, para o Estado, tão importante quanto pagar impostos é você fornecer informações e dados. Sem isso, o Estado não consegue funcionar mais. Isso é uma coisa bem séria. Nós não nos demos conta ainda que estamos sujeitos a um verdadeiro dever fundamental de prestar informações. Então, quando nasce uma criança, o pai e a mãe e o hospital, a maternidade onde a criança nasce, possui o dever legal de comparecer ao cartório e fazer o registro civil. Se isso não for feito, gera um ilícito não só administrativo, mas penal. Isso é apenas um exemplo de milhares de outras situações onde nós somos obrigados a prestar dados e informações para o Estado. Então, a expressão obrigação acessória, que é uma expressão clássica do direito tributário, ela se tornou uma verdadeira impropriedade técnica. Não é mais apenas um efeito colateral de recolher tributos, mas o próprio dever fundamental de prestar informações. O tema é muito rico. Eu preparei 15 slides aqui, mas eu estou vendo que eu já estou chegando em 10 minutos da minha apresentação. Eu queria focar nesses 4 pilares que constituem a inteligência jurídica coletiva e abrir só um parênteses para explicar o que é isso. Imagine se nós conseguíssemos organizar e estruturar dentro de uma base digital todo o nosso conhecimento cotidiano. Então, a forma como você estuda, como você trabalha, os professores, a forma como eles ensinam,
todos os escritos, livros, vídeos, o que você imaginar que você produz. Isso sendo organizado e estruturado de uma forma específica para uma verdadeira bibliotecária 24/7. Você vai continuar trabalhando da forma que você sempre fez, estudando, e por trás existe toda uma arquitetura de inteligência artificial para capturar tanto o seu conhecimento explícito quanto o seu conhecimento tácito. Isso pertence a você, é a sua base de conhecimento individual. Na prática, qualquer coisa que a gente faça nas nossas vidas, nós precisamos ter uma base de conhecimento previamente adquirida. Quando isso não é feito de maneira cultural, pelo estudo e pelo aprendizado, isso é feito pela própria natureza na nossa programação genética. Então, o ser humano, por mais que ele nasça indefeso, existe toda uma codificação da natureza para a gente poder sobreviver de alguma forma, nos nossos primeiros momentos de vida. Imagine que isso está capturado, está consolidado, e você possa tornar tudo isso acionável na hora que você quiser. E, ao lado disso, existe uma segunda base de conhecimento sintética. Tudo que é produzido exclusivamente por inteligência artificial, sem a interação humana. Essa base de conhecimento sintética, ela só passa a ter validade no momento que ela for criticada por um ser humano. Enquanto isso não acontecer, simplesmente é um dado sintético, um dado que está numa prateleira de validade inferior. Se não for assim, se a gente não inserir o humano no looping de validação, os humanos se tornam completamente descartáveis e todo o conhecimento passa a ser gerado exclusivamente por máquinas. Mas, com a governança certa, com a fiscalização certa e, acima de tudo, com o controle e validação éticos feitos por seres humanos, nós conseguimos juntar a base de conhecimento sintética com a base de conhecimento humano e elas interagem de uma forma que, com a governança correta, um conhecimento muito superior ao que a gente poderia gerar individualmente é criado. Isso é inteligência jurídica coletiva. É uma arquitetura, um método de você estruturar o conhecimento com fiscalização e controle humanos, onde você integra conhecimentos sintéticos e humanos. E aí você pode fazer isso com o seu conhecimento ou pode fazer também com as bases de conhecimento de qualquer outra pessoa que esteja trabalhando em rede. Então, imagine uma sala de aula onde você possa conectar, de uma forma muito específica, o conhecimento produzido por todos os alunos, pelo professor e por uma base de conhecimento sintética que dê respaldo a eles. Imagine aí o poder informacional disso. Bom, eu sempre acho que melhor do que apresentar é dialogar. Eu paro por aqui, porque eu já estourei meu tempo, e me coloco à disposição a todos, se dúvidas surgirem, agradecendo mais uma vez a oportunidade ao Ibero Ju. Obrigado, Murilo, pela tua apresentação. Como tua apresentação traz elementos de natureza tributária, né, Murilo? Ao captar dados, veja que o governo é eficiente para fazer questões tributárias, né? Mas ao, de certo modo, criarmos sistemas para captação de dados, podemos criar sistemas para captação de outras informações junto com essas informações econômicas, né? Como onde as pessoas gastam, o que as pessoas fazem com o dinheiro. Quer dizer, temos chamados riscos acessórios dentro dessa dinâmica, né? E, por outro lado, temos a ilicitude da forma como as pessoas vão fugir desse controle, né? Não é à toa que a gente tem hoje vários mecanismos das pessoas ainda guardando malas de dinheiro dentro de casa, de uma forma analógica de fugir do controle do CAF, das agências reguladoras. Ou seja, acho que nós vamos aperfeiçoar, sem dúvida nenhuma, os sistemas de busca e vamos modificar o sistema de ilicitude. E sobre isso que eu gostaria de entender, porque o sistema, assim como ele cria algumas janelas de controle, ele também cria algumas janelas de descontrole, né? E nesses buracos, de certo modo, o sistema ajuda a construir novas formas de ilicitude, né? Porque cada prática nova cria novas janelas sobre a ilicitude. Eu não acredito que nós vamos acabar construindo uma espécie de ilicitude zero. Como é que você vê, portanto, o lado B desse controle, dessa inteligência digital coletiva e a produção de novas janelas de ilicitude advindas dessa própria dinâmica que você propõe? Olha, professor, obrigado pela pergunta. A criatividade humana é sem limites, né?
Eu acho que só Deus acima da criatividade humana, porque o poder de inovação e de invenção é absurdo. O que eu estou pesquisando, e não é uma pesquisa teórica, é uma pesquisa acionável, é muito mais que integração tecnológica ou maquínica, eu estou investigando os limites da integração epistemológica. A humanidade nunca teve isso, e nós estamos na fronteira de ter. E, sinceridade, os desdobramentos são muito complexos, porque, no limite, se um sistema desse realmente for implementado, qualquer pessoa, a produção de conhecimento de qualquer pessoa, passa a ter o poder de influenciar qualquer tomada de decisão. E aí nós não podemos ser preconceituosos nem enviesados, porque pessoas que aparentemente não fariam sentido nenhum na produção daquele conhecimento, elas podem ser os portadores da peça final do quebra-cabeça infinito para gerar uma tomada de decisão eficiente. Então, eu estou muito curioso para terminar essa tese logo, e eu venho já defendendo isso dentro da minha própria instituição. Eu sou procurador federal, trabalho na Advocacia Geral da União e sou coordenador do Núcleo de Inteligência e Estratégia de Cobrança. Por isso que a pesquisa é focada em cobrança e recuperação de ativos. E esse tema da ilicitude é muito caro para a gente, porque se todo mundo fosse lícito, né, se o direito cumprisse o seu papel, não haveria nada a ser recuperado. As coisas seriam cumpridas espontaneamente. Agora, existem possibilidades de mitigação também, que nós não temos hoje. Então, sempre o direito, na perspectiva essencialmente brasileira, ele é reativo. Nós precisamos ter um conjunto absurdo de regras e um aparato enorme estatal para fiscalizar e implementar essas regras, porque nós sempre partimos da premissa que algo vai ser descumprido, algo vai ser violado. Não deveria ser assim. Com a integração epistemológica, a boa-fé e a premissa se inverte. Nós passaremos a acreditar que as pessoas cumprirão isso, porque se elas não cumprirem, a integração do conhecimento de todos os outros e de todas as máquinas colocarão aquela pessoa que violou a regra em uma posição muito exposta. Dificilmente hoje, nesse mundo de dados e informações capturados, você consegue se ocultar. Por melhor que você seja um escapista, você sempre deixa rastros, porque a nossa vida é uma vida material, não é uma vida virtual. Então, é um documento que você tira, uma compra que você faz, é uma entrada num hospital, é uma viagem, ou simplesmente a sua existência é capturada por algum sensor. Alguma câmera filma você, algum reconhecimento facial te identifica, a placa do seu carro é multada. Então, é quase que impossível hoje você viver uma vida oculta. Talvez se você for para o meio da Amazônia, viver lá no meio da natureza, sem contato com ninguém, talvez ainda assim, em algum momento, você possa ser recuperado. Então, assim, pensar em formas de você fugir à integração epistemológica é difícil, porque como ela nunca existiu, e querendo ou não, nós temos barreiras, né? E existem níveis de epistemologia também. Não há como pensar hoje, imagine você, a integração do conhecimento de professores, doutores de altíssimo renome, comparado com, sei lá, pessoas de um nível social mais baixo, que não têm acesso nem a um ensino fundamental. Aparentemente, o conhecimento expresso, explícito de ambos, aparentemente não, né? Com boa probabilidade de ser verdade, existe um gap absurdo aí de conhecimento técnico. Mas, do ponto de vista do conhecimento tácito, da sabedoria de ver a vida, de experimentar a vida, quem é que pode atestar hoje que existe esse gap ou não? Então, eu gostei muito da primeira participação do professor sobre essa questão da decolonialidade, né? Dessa coisa que a gente enxerga o mundo ainda hoje com lentes europeias. E a gente tem uma dificuldade absurda de perceber que existem lentes brasileiras, né? Existem lentes nossas que nós negligenciamos. Mas por que a gente negligencia? Porque a gente nunca teve. Então, na medida que essas coisas passarem a ser integradas, nós descobriremos as nossas lentes também. Professor, não sei se eu tergiversei, se o senhor quiser, eu Não, posso não, aprofundar. não. Acho que você fez uma boa análise. Quero ler tua tese depois, quando estiver pronta, publique para a gente poder acessar, porque são temas tão complexos, tão novos, que negociam com o direito de vários lugares, que dão o direito a novos nomes, né, Murilo? Eu lembrava de uma passagem
que é uma passagem do Carl Schmitt. A gente sempre associa o Carl Schmitt ao problema do estado de exceção, ao dizer que, e ele dizia, né, que soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Essa é uma frase tradicional dele, utilizada pelo Benjamin, depois recuperada pelo Agamben. Mas tem uma passagem que a gente se esquece depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que ele dizia o seguinte, que era uma preocupação sobre os dados, já naquela época. Ele dizia o seguinte, soberano, estou lendo aqui, soberano é quem dispõe das ondas do espaço. Ele dizia naquela época, ele se preocupava com isso, né? Por quê? Porque ele acabava, de certo modo, estabelecendo que, e ele falava um pouco do rádio, falava um pouco dessas novas dinâmicas de comunicação, que quem controlar isso, de certo modo, vai se tornar o grande soberano. E vejam, ele dizia isso lá depois da Segunda Guerra. Numa outra perspectiva, falando da ideia de soberania desse controle. Dá uma janela bonita aí para a tua Sim, discussão. isso também toca no que a Maria Eugênia nos trouxe. Por mais que a gente se dedique aqui a estabelecer regulamentações complexas no uso de tecnologia, basta alguém desplugar, apertar um botão nos Estados Unidos ou na China, e aí? Justamente. Como é que resolve? É isso aí. Isso. Obrigado, Murilo, pela tua Obrigado a todos. Muito presença, pelo obrigado. teu trabalho. Próximo trabalho, deixa eu ler aqui. Andra, se encontra na sala. Yes. Hello. Please. So I will be the only one that's speaking English, apparently. No problem. Okay. So I will try to be short because we are at the end of the program, I see. I will share with you my presentation. I choose to speak about the presumption of innocence between press freedom and AI because we are now in an era of new technologies and the use of AI. The relationship between freedom of expression and the presumption of innocence represents one of the most sensitive issues in contemporary democratic societies, particularly in the context of rapid technological development and the expansion of digital communication platforms. The proposed problem concerns the need to reconcile the public's right to information and the media's freedom to report on criminal proceedings with the obligation to protect individuals against premature, let's say, assumption of guilty. Freedom of expression encompasses both freedom of speech and freedom of the press. While freedom of speech pertains to each individual, enabling the unrestricted expression of one's own thoughts and opinions through any lawful means, freedom of the press constitutes a fundamental manifestation of democracy. It includes the right to establish and operate publications which may not be prohibited through censorship. Nevertheless, the exercise of freedom of expression through the press must not infringe upon an individual's dignity, honor, private life, or the right to one's own image. In this regard, in Romania, the Constitutional Court held in several decisions that the exercise of freedom of expression may be subject to certain restrictions and conditions prescribed by law, precisely in order to ensure that the rights and freedoms guaranteed by the Constitution to citizens, their legitimate interests, as well as public order, public health, and public morality, are not adversely affected. Any such restrictions must be proportionate to the circumstances that justify
its imposition and must not impair the very essence of the right or freedom concerned. Furthermore, we have the Article 10, paragraph 2 of the European Convention on Human Rights, which provides that the exercise of the right to freedom of expression carries with it duties and responsibilities. Accordingly, freedom of expression may be subject to restrictions as well as to certain conditions or formalities. The European Court of Human Rights has held that this provision may be violated through a wide range of measures adopted by national authorities against individuals who have exercised their right to freedom of expression. Such measures, which constitute interferences by public authorities, may include the confiscation of property, civil and criminal proceedings, the refusal to grant licenses to publication or television broadcasters, the prohibition of the distribution of publication, and other comparable measures. Freedom of the press is guaranteed at the constitutional level and protected in Romania, as in many other countries, and protected under the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which has found violation only in cases involving serious infringements of the presumption of innocence in which the media were implicated. Nevertheless, the relationship between freedom of the press and the presumption of innocence has been primarily delineated through the court's case law. The most significant arguments in this regard are as follows. The principle of the presumption of innocence is binding not only upon the authorities empowered to determine the merits of a criminal charge, but also upon other public authorities. When giving a televised interview, judicial authorities may announce that criminal proceedings have been initiated against an individual. However, in order to prevent misinterpretation and possible exaggeration by the public, they must refrain from making any statements that could create the impression that the individual concerned is guilty. Apart from flagrant violation, most commonly committed by the media, which portrays individuals as guilty before a final conviction has been rendered, a practice frequently encountered in the Romania media as well. An expansive interpretation has also regarded as a violation of the presumption of innocence those practices which, although not appearing particularly serious at first glance, nonetheless undermine this fundamental principle. The European Court of Human Rights has held that a statement expressed in interrogative or tentative terms falls within the scope of Article 6, paragraph 2 of the Convention, because otherwise the right to the presumption of innocence guaranteed by that provision would no longer be effective. In one case, the court found that a statement made to the press by the judge who had examined the case at first instance, to the effect that he did not yet know whether the judgment he was about to deliver would result in the defendant's conviction or partial acquittal, clearly demonstrated that the judge had already formed the view that the defendant was guilty, at least in respect of some of the charges. By excluding the possibility that the accused might be found entirely innocent, the judge violated this presumption of innocence. The court further considered that drawing the attention of journalists and their readers to one of the charges, while stating that the applicant's conduct appeared illogical or incomprehensible,
likewise amounted to a breach of the presumption of innocence. Also, the court has held that the presumption of innocence may also be violated by police officers or by prosecutors conducting a criminal investigation. Such a violation occurs where their statements or actions convey or suggest to the public that the accused is guilty before guilt has been established according to law. More especially in one case against Romania, Samoilă and Cioancă versus Romania, the court found that the case prosecutor public statement that the applicants had been placed in pre-trial detention because they had attempted to influence and intimidate witnesses was incompatible with the presumption of innocence, given that witness tampering formed part of the prosecution case against them. By publicly presenting those allegations as established facts, the prosecutor undermined the applicant's right to be presumed innocence. Accordingly to the case laws of European Court of Human Rights, it may be concluded that the presumption of innocence is violated whenever a judicial decision or a public statement expresses the view that an accused person is guilty before such guilt has been established in accordance with the law. Also, until relatively recently, most people obtained information about news and events from around the world through the printed press or television broadcasts. Today, however, this reality has changed significantly as digitalization has transformed the ways in which information is disseminated and people communicate across distances. Social media and artificial intelligence, the latter having become a particularly significant phenomenon, are now constant features of everyday life and may be assessed from the perspective of both their benefits and the risks and the vulnerabilities they entail. Nevertheless, it must always be borne in mind that respect for fundamental rights must remain the foremost priority in a democratic society. We now speak of digital economy, digital rights, and even a digital future. In this context, the Organization of Economic Cooperation and Development recently adopted the Declaration on a Trusted, Sustainable, and Inclusive Digital Future, which sets out a vision for a human-centered and rights-based digital transformation. This declaration also reflects the principle embodied in the European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade, proposed by the European Commission and jointly signed by the European Parliament, the Council of the European Union, and the European Commission. Through this declaration, the leaders of the European Union and the European Commission reaffirmed their commitment to safeguarding European values by placing people at the center of the digital transformation, promoting solidarity and inclusion through connectivity, education, training, and digital skills, and so on. Through social media, public opinion is no longer merely influenced. It has itself become a producer and disseminator of potentially incriminating content, making a violation of the presumption of innocence increasingly easy to commit. Once an online post portrays an individual as guilty before a final judicial decision has established such guilty, it may reach a vast
audience and cause irreparable damage to the person's reputation. Such harm may persist even if the individual is subsequently found not guilty. Accordingly, every user bears a degree of responsibility for contributing to a safer and more respectful online environment, thereby reducing the risk of infringements of the presumption of innocence and other fundamental rights. The presumption of innocence in the digital era must also be examined in light of developments in artificial intelligence, as I said, because artificial intelligence has an unprecedented impact on the way individuals communicate and engage with media content. Like other technological innovations, AI has the potential to generate significant benefits, but it may also pose genuine threat to human rights, particularly to freedom of expression and freedom of the press. For example, online platforms such as Facebook, YouTube, TikTok rely on AI systems to curate and moderate the content made available to users. Through algorithmic decision making and without direct human intervention, these systems determine which posts are considered relevant, which content is deemed problematic and should be removed, and which users should be subject to temporary or permanent suspension from the platform. As a result, artificial intelligence may lead to excessive content filtering or develop systematic preferences for particular ideas or viewpoints. This influence over the flow of information raises important questions regarding the neutrality of online platforms and the potential exercise of a quasi-judicial function of AI systems in determining the visibility, accessibility, and dissemination of online contents. At present, algorithms have also become providers of legal services within the field of law. The principal expectation associated with the proponents of predictive justice include improving access to a more equitable system of justice, reducing the caseload of courts, and enhancing neutrality and transparency in judicial decision making. Another significant challenge arises from the emergence of deepfake technologies. Because a deepfake is an application of artificial intelligence in which algorithms are used to manipulate digital content by replacing or altering a person's facial features or voice in order to create highly realistic but fabricated audiovisual material. This creates a risk that audio or visual evidences may be manipulated, thereby influencing public opinion and potentially affecting the course of judicial proceedings, with the result that the presumption of innocence becomes increasingly difficult to safeguard in practice. Accordingly, while digitalization offers numerous benefits, it also brings with it significant risks, of which legislator must remain fully aware. This awareness is essential. Andrà, Yes, I show will me. conclude. Sì, I will conclude. oui. So this awareness that I'm talking about is essential to ensure that fundamental rights and freedoms are effectively protected through legal and institutional mechanisms that are both adequate and responsive to these contemporary technological developments. So, thank you for listening. And I will stop here with my presentation.
Congratulations, thank you very much. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um question a Andra? Alguma pergunta? Alguém gostaria de algum question? De Romanian? De reality Romanian em inteligência artificial. Alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? In Romania is very late. Bom, pessoal, acho que nós chegamos à última apresentação do dia. Não sei se alguns colegas que não apresentaram antes chegaram à sala. Caso contrário, nós encerramos as atividades, né, passando 10 minutos do programado, agradecendo a todos e todas por terem participado desse evento. Agradeço em nome do Iberujur, em nome do professor Fábio Veiga, e deixo aqui minha saudação a todos e todas por participarem desse evento. Assim, encerramos a atividade de hoje. Peço aí à organização do evento que encerre a gravação e espero que possamos nos encontrar em breve em outro momento.